Saiu nova pesquisa para a corrida ao Buriti e, pelo levantamento, o candidato do MDB ao governo do Distrito Federal, Ibanez Rocha, venceria o segundo turno com 77% dos votos válidos. De acordo com a pesquisa estimulada, se a eleição fosse hoje, o ex-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Ibanez Rocha, do MDB, teria 67% dos votos. Já o atual governador Rodrigo Hollenberg, do PSB, teria 20% dos votos. Indecisos e nulos somaram juntos 13%. A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento feito pela Exata Opinião Pública tem um nível de confiança utilizado de 95%. 1.300 eleitores com 16 anos ou mais foram ouvidos em todas as regiões do DF. A pesquisa foi feita entre 18 e 21 de outubro e está registrada no TSE como DF 08688/2018. E vamos ver agora a agenda dos candidatos ao GDF nesta segunda-feira. O candidato à reeleição Rodrigo Hollenberg, do PSB, teve nesta manhã entrevista em uma rádio. Nesta tarde, vai ter reunião com apoiadores e com representantes de movimentos habitacionais. Já o candidato pelo MDB, Ibanez Rocha, reservou esta manhã para um almoço com empresários. Já para o período da tarde, não divulgou agenda até o fechamento desta edição. E no mês de conscientização sobre o câncer de mama, um alerta: 12% das mortes por esse tipo de câncer são atribuídas ao sedentarismo. Voltamos a falar ao vivo com a Renata Dourado, já com a gente novamente. Alerta importante, né, Renata? Muito importante, Rodrigo, porque é aquela história, a gente sabe, né, que a prática de exercício físico é fundamental para todos nós. Mas agora vem essa comprovação com esse estudo que tem aí a participação do Ministério da Saúde. Então, o que isso quer dizer? No universo de 10 mulheres que morreram em consequência do câncer de mama, uma poderia estar viva se praticasse esse exercício físico regularmente. Como assim regularmente? Se fizesse algo em torno de 150 minutos por semana. Então, a gente está falando de quê? Se dividir aí em 7 dias, isso dá algo em torno de 21 minutos por dia. Mas aí a pessoa fala, mas sábado e domingo eu não quero fazer exercício. Então, se você fizer de segunda a sexta-feira, isso dá meia hora por dia. Meia hora de exercício por dia já é o suficiente para melhorar esse quadro. Ou seja, uma caminhada, meia hora por dia, já seria o suficiente com relação a isso. O estudo também revela fatores que podem aumentar aí a possibilidade de morte. Então, por exemplo, quem tem o câncer de mama, estuda especificamente com relação ao câncer de mama. A pessoa que abusa do álcool, abusa do açúcar também, que é um grande vilão, e que está acima do peso, então essas pessoas, elas podem aí ter uma chance maior de 6,5% de morrer em consequência da doença. Então a gente está falando de atitudes relativamente simples. Muitas vezes a pessoa não tem dinheiro para pagar uma academia, mas uma caminhada. Você pode fazer uma caminhada e não gastar nada com relação a isso. Então são fatores muito importantes, Rodrigo, que podem e fazem a diferença agora comprovadamente na qualidade de vida dessas mulheres que passam por esse difícil período aí. Então não tem desculpa para não praticar exercício físico. Obrigado, Renato, trazendo informações importantes. E olha, uma vida inteira dedicada à arte de fotografar. Eternizar momentos históricos pelas lentes e sensibilidade de quem está por trás das câmeras. Um dos maiores profissionais da área, o Gervásio Batista, hoje com 96 anos, marcou época e ainda é referência de grandes fotógrafos. Nossa equipe foi até o asilo onde ele mora atualmente para bater um papo e ouvir as histórias que ficaram registradas em fotos e na memória. A história vista pelos olhos e registrada pelas lentes da câmera desse grande fotógrafo, Gervásio Batista. Hoje, aos 96 anos, esse senhor de olhar sereno coleciona coberturas de guerras, presidentes, visitas papais e sessões plenárias do Supremo Tribunal Federal. A fala e o raciocínio já não são tão ágeis quanto os dedos que apertaram o flash foram um dia. Mas as brincadeiras e o bom humor permanecem na vida desse gigante da fotografia. Profissionais renomados da área se juntam ao redor dele para reverenciar o Gervásio. Muitos o conheceram ainda no início da carreira. Eu era um menino começando na profissão, ainda no jornal Última Hora, isso na década de 60, e me deparo com um gigante como o Gervásio, né? E o Gervásio não é responsável somente pela minha formação, mas com certeza de muitos colegas fotógrafos.
O Gervásio, sem dúvida, é um patrimônio da nossa fotografia, né? Gervásio se tornou uma referência dentro do mundo das imagens. Como fotógrafo oficial do Planalto, registrou momentos de Tancredo Neves e José Sarney. Com tantos anos no palácio, ele aprendeu e depois passou ensinamentos de como o profissional deveria se comportar com os presidentes. Eu aprendi demais com o Gervásio, que ele sempre me falava isso toda vez que ia à presidência, é que o fotógrafo oficial, além de fazer, cumprir toda a agenda do presidente, que tudo que ele escutasse dentro do gabinete tinha que ficar ali, não tinha que falar para ninguém, que não escutou nada, escutava e ficava mudo. E foi junto com a Marlene que ele fez grandes coberturas jornalísticas. Quando eu era repórter da Manchete, o Papa visitou Brasília. Aí o Gervásio Batista, como sempre, toda vez que tinha grandes acontecimentos, ele vinha do Rio, ele e uma equipe que se juntavam à equipe que tinha aqui em Brasília. E ele veio para fotografar o Papa. Fez várias matérias com o Papa, João Paulo II, fez capa e tudo isso eu tenho guardado no meu arquivo. A marca do Gervásio não ficou apenas nas belas fotografias, mas também pelo lado paquerador e cheio de humor. O que marcou muito o Gervásio, que ele era extremamente brincalhão. Ele chegava na redação, brincava com todo mundo, era um galanteador com as mulheres e contava muita história, sexo, amor e aventuras. Há ainda aqueles que são tão gratos por terem encontrado o Gervásio na estrada da vida que arriscam dizer que estão aqui graças ao amigo de profissão. Se ele não me recomenda ao dono da empresa, a empresa era muito grande, na época tinha 5.000 funcionários, a editora Bloch, se ele não me recomenda eu teria voltado e ido embora do Brasil. Não estaria aqui hoje, ele é o responsável. De certa forma. Quem um dia andou pelas salas mais confidentes do Palácio do Planalto, hoje mora nesse asilo. E aqui ele ainda espalha alegria e conta histórias. De Juscelino, Tancredo, Sarney, né? Então ele conta muita história dele. Ele estava em todas, né? São 96 anos de muitas imagens feitas por esse grande mestre, que com certeza foi um dos maiores responsáveis por eternizar a história do Brasil. Agora o Band Cidade faz mais um breve intervalo, a gente volta daqui a pouco. Até mais!